TV Capital, a imagem de Goiás. Jornal Argumento aqui pela TV Capital, canal 32, pela NET, canal 21 e também para você que nos acompanha pela rede social www.tvcapitalgoiania.com, né? No nosso encontro de domingos, nós estamos recebendo com muita alegria o ex-deputado, ex-secretário de Segurança Pública e advogado Ernesto Roller. Doutor Ernesto, muito obrigado por atender ao nosso convite e sejam muito bem-vindos. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui conversando com tão ilustres figuras da comunicação goiana e para o público sempre de uma assistência muito qualificada. É um prazer. Podemos dizer também candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito da cidade de Formosa? Sem dúvida. O nosso projeto para esse ano é a disputa eleitoral à prefeitura da cidade de Formosa, minha cidade, minha terra natal. Agora estamos trabalhando esse projeto que não pode ser objeto apenas de uma vontade individual. Tem que ser de um conjunto de pessoas e sobretudo, que seja o plano de Deus para a vida de todos nós. Ok. Conosco também participa dessa entrevista, né? Hoje o programa não é opinião, hoje o programa é entrevista. Participa conosco também a jornalista Valéria Aquino. Valéria, seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite Ernesto, boa noite vocês de casa. Ok, conosco também o jornalista Urias Júnior. Urias, seja bem-vindo. Obrigado e sempre um prazer estar aqui e com o entrevistado tão gentil, tão educado. Sempre foi educado. Sempre. É uma qualidade, não é por estar na televisão, não. É uma pessoa muito querida e sempre muito bem educada. Boa noite, Urias. Boa noite. Doutor Ernesto, primeiro vamos falar sobre essa situação toda que está se criando, né? Volta à cena essa discussão governo Alcides Rodrigues. E o senhor fez parte do governo, agora essa polêmica toda sobre a ação do Ministério Público, contas de Alcides rejeitadas, ou seja, volta à cena Alcides Rodrigues. O senhor havia, no primeiro momento, sido indicado para ser o advogado dele nessa ação. O senhor é o advogado dele? Bom, nós somos uma equipe, naturalmente, de advogados que estamos trabalhando nesse processo. E continuamos, vamos fazer a defesa no momento que julgarmos estrategicamente o melhor, porque nós tivemos um julgamento por parte do Tribunal de Contas do Estado, em que regras comezinhas, regras muito claras, né, princípios constitucionais foram violados por ocasião da pressa do Tribunal de Contas do Estado. Quais seriam esse julgamento? O princípio do contraditório e da amplitude da defesa. Alcides Rodrigues não apresentou as contas, porque foram apresentadas pelo atual governante, sequer tomou conhecimento delas, não lhe foi aberta oportunidade para apresentar a sua defesa, para que se manifestasse no processo, e foi julgado pelo Tribunal de Contas do Estado, teve um relatório negativo contra a sua administração. Relembrando que pela primeira vez na história foi no governo Alcides Rodrigues, relativo às contas de 2009, que todas as contas foram aprovadas sem ressalva. Não é que mudou de uma hora para outra. Então muita coisa existe em tudo isso. Então nós estamos avaliando qual será a melhor estratégia jurídica, pensando nos interesses, naturalmente, do nosso constituinte e na busca de um ambiente e de um foro que seja isento, que seja imparcial, para promover as salvaguardas dos direitos do cidadão Alcides Rodrigues e também que se possa trazer luz a um debate tão massacrante que tem sido realizado pelo atual governo, que no afã de criar um ambiente de terra arrasada, no afã de criar esse ambiente para fugir aos compromissos que fez, porque nós todos nos lembramos que na campanha dizia que daria aumento para servidores já a partir de janeiro. E eu me recordo, por exemplo, um plano de carreira dos servidores do Detran
foi retirado da pauta da Assembleia no final do governo Alcides, com o compromisso, a pedido do atual governador, que já era governador eleito, com o compromisso de, em janeiro, na extraordinária que se aventava a hipótese de ser convocada, esse projeto retornar. Ele até hoje nunca retornou, os servidores foram todos enganados e não tiveram o cumprimento dessa promessa. Então, no afã de fugir do cumprimento das promessas, criou esse ambiente e exatamente para perseguir, para massacrar, para dar a ideia de que o governo Alcides Rodrigues foi um governo irresponsável, quando em verdade foi um governo absolutamente responsável. E nós dizíamos, todo o governo dizia, toda a imprensa sabe, o próprio governador Alcides Rodrigues disse, a não realização do empréstimo da CELG, da negociação com o governo federal, importará em sérios prejuízos não só à companhia, mas ao estado de Goiás, que não fechará suas contas. Porque todo esse dinheiro deixou de ser recolhido aos cofres do Tesouro do Estado. Isso foi desmentido pelo atual governo na época, mas esse mesmo governo, para liberar a capacidade de endividamento do Estado, usou como argumento, já agora no ano de 2011, usou como argumento o fato de que a não realização da operação CELG que trouxe essa situação de inadimplência do governo do Estado no cumprimento da lei de responsabilidade fiscal em alguns pontos, das metas fiscais, enfim, no pagamento, inclusive, da folha de servidores. Então, o ex-governador Alcides Rodrigues tem sido alvo, e todos nós que participamos do governo, tem sido alvo de um verdadeiro massacre, de um verdadeiro linchamento por um governo que até agora não mostrou a que veio. Um governo que muito prometeu, que fez compromissos e promessas já para o primeiro ano e nada realizou. Um governo que vem patinando ao longo do tempo, cometendo claros equívocos na administração pública e usando o governo passado como argumento para o seu insucesso, o seu fracasso e, sobretudo, para a sua incompetência. Eu queria começar aqui essa pergunta para dizer uma dificuldade que eu tenho em falar com autoridades que já não são mais autoridades. Eu vou dar um exemplo. Esses dias eu fui conversar com o ex-senador, ex-prefeito, ex-ministro, ex-governador Iris Rezende e não sabia como tratá-lo. E esse não saber como tratá-lo, vem daí a minha pergunta. Como é que o que acontece com os ex-integrantes do governo Alcides? Há pouco tempo atrás, há um ano e pouco atrás, vocês eram alvo e buscados pela imprensa a todo tempo. Vocês, todo momento, estavam na mídia, toda hora estavam dando entrevista, falando. De um tempo para cá, isso não acontece. E até pode parecer que essas contas, essas coisas, acabam sendo tiro no pé, porque vocês voltam à mídia. Essa ausência da mídia é exílio voluntário ou involuntário? Bom, veja bem, primeiro quero deixar muito claro que nós, que fomos da equipe do governo Alcides Rodrigues, eu atuei como secretário de Segurança Pública, fui líder do governo, nós não temos nenhum apego ao poder. O que nos pauta sempre, e aí digo por mim e por outras pessoas que conheço, é a humildade. Nós sabemos que o poder é transitório. Nós não podemos nos imaginar acima dos cargos. Aquela é uma situação temporária, que você exerce um munus público, você exerce uma responsabilidade e, portanto, com humildade, temos o preparo para saber que hoje você estando no poder, amanhã você pode não estar. Diferente de muitos outros que aí estão, que julgam-se senhores de todas as coisas, absolutos, julgam-se como Luís XIV, esforço do nosso governo, que nós conseguimos um recurso com a bancada federal do Distrito Federal, de 15 milhões de reais, fomos lá, buscamos esse dinheiro, com articulação, compramos os helicópteros, foram entregues no final do ano passado, mas não voaram porque o atual governo não tinha pago seguro, não fez treinamento de pilotos e depois, agora em agosto, quis dizer que foram entregues por ele. Então, na verdade, e me permita, Valéria, então, um governo que pouco comunicou, mas a sucessão de acontecimentos no atual governo tem demonstrado, tem dado saudade às pessoas. Um exemplo, os servidores da educação
os professores da educação, foram quase a unanimidade parceiros do atual governante na eleição passada. Porque, naturalmente, o servidor quer, ele é o maior instrumento para a realização daquilo que o homem público imagina como ideal e a sua execução. Então, os professores caminharam maciçamente na eleição com o atual governante e receberam uma apunhalada. Na verdade, o governo, para fazer um jogo de mídia, para dizer que criou e estabeleceu, que estabeleceu aqui o piso nacional de salário e até mais, vitimou a carreira dos professores. Então, os professores e servidores que foram tratados com respeito no governo Alcides Rodrigues, um governo que não enganou o servidor, um governo que não gerou falsa expectativa, um governo que deixou, por exemplo, as forças da segurança pública, a Polícia Militar do Estado de Goiás, plano realizado, votado e implementado para, por exemplo, para os praças, todo no governo Alcides Rodrigues, os oficiais acabou de ser implementado agora, deixou a polícia goiana, os policiais militares, policiais civis, só não delegados, porque não aceitaram o escalonamento da carreira que nós propusemos. Nós vimos aí nesse episódio da greve na Bahia, a Polícia Militar goiana é a segunda melhor remuneração do país. Então, os servidores começam a sentir saudade, pela dor que vem sentindo, do amor com que eram tratados no governo passado. E isso, sem dúvida, tem sido o maior instrumento. E eu ando pelas ruas, eu sou um cidadão como outro qualquer, e sempre procuro me comunicar, estabelecer contato com as pessoas, e eu ando, vejo policiais, falo, olha, que saudade que temos do governo Alcides, que saudade que temos da forma como eram tratados, com o respeito, com a valorização que foi dada no governo Alcides Rodrigues. Então, a população começa a verificar que muito foi prometido e nada foi concluído. E, pelo contrário, medidas duras, medidas contrárias a um discurso estão sendo implementadas. Isso gera muita revolta. E isso faz com que você lembre, faz com que o cidadão, com que o servidor lembre de como ele era tratado no nosso governo. Então, não se trata de um exílio, se trata de oportunidades. Fazer uma pergunta aqui, Ernesto, com relação ao início dos dois governos, né? Uma comparação. Quando, eu me lembro bem, quando começou o governo Alcides, não se falava explicitamente de dificuldades financeiras, diz que tinha necessidade financeira, depois de algum tempo é que se chegou a divulgar o porquê dessas dificuldades. E hoje, o atual governo também passou praticamente o ano passado, 2011, para a gente todo, também dizendo que estava com dificuldades por situações complicadas que recebeu do governo anterior. Como é que é a situação? Qual governo deixou pior? Ou seja, o Alcides pegou pior ou o Marconi pegou pior agora? Olha, porque, me desculpe de usar esse termo, mas a desculpa para os dois governos é a mesma. Não. Nós temos fatos. Quando entregou o governo, Marconi Perillo entregou um déficit gigantesco ao governador Alcides Rodrigues, que era seu vice. E o Alcides veio pagando todo esse déficit. E, portanto, recursos que teriam que ser utilizados, que deveriam ser utilizados, por exemplo, para maior incremento do atendimento das demandas públicas, para melhoria das condições remuneratórias de servidores, apesar do muito que foi feito, né, para a realização de serviços e obras públicas, deixaram de ser utilizados, porque foram utilizados no pagamento dessas contas do governo Marconi Perillo. Além disso, veio um grave problema que foi 1 bilhão e 200 milhões de reais que retiraram no governo de Marconi Perillo, retiraram do balanço da CELG, colocando como crédito da CELG e passando esse débito para o Tesouro, mas não foi contabilizado no Tesouro. Ele saiu da contabilidade da CELG como se o Tesouro tivesse pago, mas não entrou, porque não podia entrar, porque o endividamento público ele tem regras, ele tem que ter autorização da Secretaria do Tesouro Nacional, enfim. Então, o governo Alcides Rodrigues passou todo esse tempo pagando uma conta e administrando um grave problema. A CELG, por exemplo, a certa altura, parou de pagar o ICMS integral. Então, além daquele déficit mensal
nas contas de ICMS, que são receitas públicas, o Estado ainda estava tendo que fazer frente às mesmas demandas que crescem a cada dia. Todo o governo Alcides foi planejado exatamente para promover o pagamento, a organização de todas essas contas, resolver o problema CELG e entregar o Estado redondinho, né? E veja, nós estamos falando, por exemplo, no final do ano foi deixado uma parte da folha de pagamento, algo em torno aí de 250 a 300 milhões de reais, se não me falha a memória. A operação da CELG importava entrar no caixa do Tesouro algo em torno de 700 milhões de reais para pagamento do ICMS devido pela CELG ao Tesouro Estadual. Então, só aí você já vê que os 700 milhões seriam suficientes para a quitação da folha, pagamento de outras despesas e entregar absolutamente sem nenhum problema ao governo do Estado. Mas por uma ação do atual governo, esse empréstimo não foi realizado, esse empréstimo, que era um empréstimo de pai para filho, feito pela vontade, pela determinação do governador Alcides em buscar e a sua articulação, e tem que se registrar, graças ao carinho, à dedicação e ao espírito público do presidente Lula. Mas esse empréstimo, que era de 3 bilhões e 700 milhões de reais, em que o Estado passava apenas 8% das ações da CELG para o governo federal, ele não pôde ser realizado, tendo em vista que o atual governante, já como governador eleito, mandou um documento dizendo que não tinha interesse, que não aceitaria e que não pagaria o Isso quer dizer que faltou amor e carinho agora por parte da presidente Dilma? Não, a presidente Dilma agora fez aquilo que tecnicamente e financeiramente foi viável para a Eletrobras. Até porque a situação da CELG em um ano mudou muito. Nós estamos falando de uma dívida, nós não estamos falando de uma dívida de 10 mil reais, que se ela crescer muito, ela pode, em um ano, ela pode crescer para 12, 13 mil reais, né? Vamos supor que ela cresça... Só para Jota para 20. Que ela cresça o dobro para 20, nós estamos falando de uma dívida de 5 bilhões de reais. Isso importa em muita coisa, isso é um valor que afeta, inclusive, o resultado primário das contas públicas brasileiras. Agora, doutor Ernesto... Então, só para complementar, me permita, esse empréstimo que não foi realizado acabou sendo um tiro no pé. Então, nós estamos vendo que o governo Alcides Rodrigues agiu com muita responsabilidade, com muita seriedade e, lamentavelmente, obstáculos foram colocados ao longo do caminho. Mas nós não temos dúvida de uma coisa: o tempo é senhor de todas as coisas. Já está sendo percebido por boa parte da população a diferença de posturas e de procedimentos. Um governo que pagou caro por não comunicar, né? Poderia ter comunicado mais, mas que trouxe melhorias. Hoje, por exemplo, André, eu vou citar um exemplo da área que administrei. Hoje você não vê mais, nós estamos vendo um grave problema de segurança pública no nosso estado, mas você não vê mais o que acontecia no passado, que é, por exemplo, a polícia sem viatura destruída. E o que o senhor acha, aproveitando o gancho aí, das delegacias pedindo ajuda para a população? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O poder público, nós deixamos contratos de fornecimento de combustível, nós fizemos uma locação, a maior entrega de viaturas da história do estado de Goiás, nós fizemos no governo Alcides Rodrigues no início do ano de 2010. Foram mais de 2.000 viaturas entregues a bombeiro, polícia militar, polícia civil, polícia científica, hoje agência prisional, naquela época superintendência do sistema de execução penal. Então, nós fizemos uma entrega de viaturas. Hoje você já não vê mais problema. Então, o senhor acha então que nós estamos numa segurança de fachada? Não, eu vejo um gravíssimo problema na área de segurança e a população percebe isso. Os números, é claro, a violência é um problema crescente em todo o país. Não se pode tributar exclusivamente a questão da violência a deficiências no aparelho policial. Há um grave problema em todo o país. Mas ele pode ser muito mitigado, ele pode ser diminuído pela ação policial. O governo, no ano passado, nós assistimos um verdadeiro desmantelamento das estruturas de segurança pública. Hoje, na segurança, as únicas coisas que funcionam foram aquelas que foram deixadas no governo Alcides Rodrigues. Aquilo que venceu, por exemplo, o contrato de fornecimento de combustíveis, que venceu
O ano passado, segundo vi na imprensa hoje, venceu o ano passado, sequer conseguiram fazer outra licitação para fornecimento de combustível. Essa foi a justificativa apresentada pela estrutura da administração da segurança pública na manhã de hoje para essa falta de combustível. Então, nós precisamos verificar exatamente tudo isso que está acontecendo. A questão da segurança pública, ela é grave em todo o país. Nós temos um grave problema em todo o país, o Brasil precisa repensar um modelo e verificar um problema social muito grave que há como fundo tudo isso. Agora, a ação policial, ela não pode se sustentar nessa justificativa para não ser eficiente. Nós temos uma polícia desmotivada, nós temos uma polícia que enfrenta problemas de fornecimento de combustíveis, de equipamentos, portanto, isso está trazendo um grave problema para a sociedade como um todo. Doutor Ernesto, uma pergunta que eu acho que deveria ter sido feita no começo do programa, e a gente já foi falando de outros assuntos, mas durante muito tempo falou-se, mas nunca houve uma versão oficial do rompimento governo Marconi Perillo, Alcides Rodrigues. Tanto Alcides dizia que não havia rompimento, como Marconi Perillo dizia que não havia rompimento. Isso só veio mesmo à cena a partir do momento onde foi desencadeada a campanha política. O senhor, que agora já não está no governo, uma declaração do senhor hoje, ela não tem o mesmo peso de um secretário de Estado, não tem o mesmo peso de um partido, de um governo. Aonde e quando se deu esse rompimento e por quê? Olha, o que é do meu conhecimento, eu tenho certeza que não houve nenhuma briga, um ato de briga, né? Vamos dizer assim, que você possa dizer, foi no tal dia, às tantas horas, em tal lugar, e por essa razão. Né? Mas o que percebo é que isso foi algo que veio sendo construído. Ao longo do tempo, um grande problema entre o antecessor e o sucessor. Normalmente, nós sabemos que a força política maior, lá no ano de 2006, era o então senador Marconi Perillo, o então ex-governador Marconi Perillo, candidato ao Senado. Mas ele entendeu, posteriormente, que por essa condição teria ele o direito de determinar aquilo que seriam as ações do governo. Nós já vimos o ex-governador Alcides Rodrigues declarar por diversas oportunidades que ele não estava lá para ser massa de manobra, para ser boneco de ventríloco de absolutamente ninguém. E, naturalmente, muito embora o ex-governador Alcides Rodrigues tenha permanecido com integrantes da equipe, com pessoas ligadíssimas ao então senador Marconi Perillo, isso foi gerando um conflito. Né? Ações de bastidor, ações de boicote, ações de problemas que foram... E isso foram acontecendo e foi evoluindo até que se deu, a certa altura, o rompimento. Né? O governador Alcides Rodrigues, é preciso notar que em momento algum ele fez um gesto de rompimento com o senador. Né? Ele permaneceu, por exemplo, uma figura já falecida, uma figura de proa do PSDB goiano, doutor Fernando Cunha. Ele permaneceu no governo até as vésperas da campanha de 2010, quando ele saiu para ir participar da equipe do candidato Marconi Perillo. E assim houve outras pessoas também. Não, eu estou dando um exemplo. Nós enchemos nossas mãos e pés aqui contando pessoas dessa natureza. Pessoas importantes, em postos e cargos importantes. E por isso, André, eu tenho certeza e posso te afiançar, eu não posso te dizer qual foi o motivo, né? Eu tenho as minhas impressões, mas eu posso te adiantar que gestos por parte do governador Alcides Rodrigues sempre foram feitos no sentido de demonstrar, olha, fui eleito governador, me deixa governar e continuaremos parceiros. Está aí essa parceria, tanto que eu não estou perseguindo. O nosso governo foi um governo que não perseguiu servidores, que não perseguiu pessoas, que não perseguiu, inclusive, integrantes do PSDB que participavam do governo. Então, é essa a leitura que faço de todo esse processo. Teria sido um erro, não os parlamentares que têm a função, teoricamente não teriam, né? Mas hoje acontece assim, blindam o governo. Teria sido um erro a omissão do parlamento
e Juscelino Braga assumir essa função de porta-voz do governo e começar o debate, e a partir daí começou esse processo todo. Juscelino Braga teve influência direta nesse processo? A figura do primeiro-ministro, existiu ou não existiu? Não, porque foi o grande comentário na cidade. Isso não foi um comentário, isso foi maldosamente plantado por pessoas que queriam exatamente colocar aí uma culpa. O que é que aconteceu? Se nós voltarmos um pouquinho no tempo, vamos nos lembrar que no período de 2006, de março de 2006, final de março, início, mais ou menos o mesmo período, até abril de 2007, houve um outro secretário da Fazenda chamado Otton Nascimento, que depois virou secretário de Planejamento. E naquela oportunidade, todos os problemas eram jogados na conta do governador Alcides Rodrigues. Todos os problemas. Os problemas de ordem financeira, os problemas... Nós tivemos, por exemplo, o Marconi dizendo, o governador Marconi dizendo que não sabia o que estava acontecendo porque ele tinha entregue o Estado sem nenhuma dívida. Agora, é uma questão de estilos. O secretário Otton Nascimento manteve-se silente. Quando entrou o secretário Juscelino Braga, ele mostrou a realidade do Estado. E mostrar a verdade dói, mas ela deve ser dita. E ao doer essa verdade, naturalmente, alguns setores de defensores do então senador Marconi Perillo e o próprio devem ter ficado chateados, porque queriam passar para a população a ideia de que deixar o Estado em perfeitas condições e que o incompetente do Alcides Rodrigues é que não deu conta de administrar, quando não é verdade. Então aqui isso responde a outra pergunta que a gente tinha feito. O início da ruptura começou com a ascensão ao poder do Braga e terminou na véspera da eleição. Não, eu citei... Não. Ou seja, teve início... Mas onde começou o descontentamento entre as partes foi ali. Na campanha, segundo o que me consta, na campanha já houveram problemas. Na campanha já houveram problemas. Né? Segundo as informações que tem. Agora, não sou o mais legítimo para dizer isso, até porque muitos dos eventos e dos fatos eu não presenciei e não participei. Eu respondi com relação ao secretário, ao ex-secretário Juscelino Braga, porque o André fez essa colocação de que seria ele. Não, eu disse o porquê a utilização do nome do Juscelino Braga, mas problemas já haviam no passado. Né? Quem milita na política sabe que já havia problema, sabe que a certa altura na campanha pedia-se muito a presença e a participação do senador, do candidato ao Senado, líder em todas as pesquisas, e que isso só aconteceu a partir de um determinado momento que aconteceu o crescimento do Alcides Rodrigues. Então tem tudo isso, né? São impressões de um ou de outro. Tá, a deputada Raquel Teixeira, ela assumiu a secretaria e saiu dizendo que ela foi fritada. O deputado Hélio de Souza assumiu a Secretaria da Saúde, saiu porque disse que foi fritado. Houve essa fritura mesmo dos PSDBistas? Não, eu acredito que não. O governador Alcides Rodrigues, eu fui secretário dele, o governador sempre muito correto com os seus auxiliares, sempre cobrava resultados, mas sempre muito correto. O que imagino nessas situações, nessas duas situações que você citou, é que houve uma gestão, já havia um problema nessa oportunidade, e houve uma gestão, por exemplo, do PSDB e do atual governador, então senador, para que a Raquel Teixeira deixasse o governo. Essa, na verdade, é a leitura que faço dos fatos. Não houve processo de fritura, não houve absolutamente nada disso. Com relação a Hélio de Souza, é algo que o próprio governo, o próprio governador e todos nós nos surpreendemos, é algo que não foi explicado até hoje, a saída de Hélio de Souza. Isso me leva a crer que talvez tenham sido os mesmos motivos. Inclusive nas redes sociais, as pessoas cobram muito a presença da Raquel Teixeira na situação da Secretaria de Educação. E agora, nesse governo, ela não assumiu cargo algum, né? Aí eu acho que a fritura aconteceu no atual governo, porque um quadro como Raquel Teixeira, que já demonstrou a sua qualidade, a sua competência na área de educação e outras áreas da administração pública que atuou, mas foi totalmente alijada. Eu não sei por que razões, né, de escolhas, de funções públicas na atual administração.
E com um fato surpreendente, que foi exatamente o governador buscar, no ambiente da oposição, um seu secretário para a educação, que, a despeito de qualidades pessoais, tem enfrentado aí um momento conturbado e tem tomado medidas que têm criado problemas na relação da administração pública com o corpo de servidores da educação. O senhor fala que houve um erro do governo Alcides na comunicação. A gente poderia dizer que houve esse erro também na comunicação com o parlamento? Não, até porque nós sabemos que o governo Alcides Rodrigues, no parlamento, ele enfrentou um revés, que foi o episódio da CELP. E aí já depois da ação do atual governador, que exigiu que sua bancada votasse contra o empréstimo da CELP, e depois de eleito, naturalmente, as relações com a base parlamentar que o governo tinha, que já enxergava e vislumbrava um novo horizonte político com um novo governo já eleito, naturalmente se conturbou. Então, o parlamento goiano, ele não significou um problema para a administração Alcides Rodrigues até aqueles episódios da CELP. Uma pergunta, assim, só para amenizar, mas nem tanto, como é que a gente que trabalha fazendo a cobertura da política, participando da política, a gente aprende que o político, ele, com o tempo, a questão de amizades, relações pessoais, a relação política fala mais alto. Você não tem inimigos, você tem adversários políticos. Mas quer queira, quer não, há sentimento humano dentro de cada um de nós. Como é hoje, por exemplo, o senhor é defensor, um dos defensores do ex-governador Alcides na Assembleia. O presidente da comissão é o ex-secretário do governo Alcides. Ou seja, hoje, o político, no caso específico, como é que você ter ontem um grande amigo do peito e que hoje esse grande amigo do peito está do outro lado? Eu quero saber o fator humano nisso, não a questão política. Bom, é preciso distinguir a crítica de ordem política, administrativa, da crítica do debate raso e pequeno do campo pessoal. Eu sempre fui um homem, e sou um homem, de uma posição muito clara e definida. Eu não tenho, comigo não há um jogo como a gente diz comumente, o chamado jogar com pau de dois bicos. Isso não existe comigo. Eu sou um homem de linha e postura e posição clara e definida, mas sempre respeito as pessoas. Tenho grandes amigos na oposição, pessoas com quem me relaciono bem, mas isso não significa que o fato de sermos oposicionistas, divergentes no pensamento político e administrativo, deve importar na inimizade. Isso significaria dizer que nós perdemos a capacidade de sermos racionais. E é muito interessante se nós nos lembrarmos daquilo que foi dito por Voltaire. Posso não concordar com sua opinião, mas defendo até a morte o seu direito de dizê-la. Isso é conviver democraticamente. Não precisamos ser inimigos. Agora, existem políticos que usam o debate raso, o debate estreito, o debate mesquinho do problema no campo pessoal. Aí, isso gera inimizade, isso gera dissabor, isso gera, sem dúvida, mágoas e ressentimentos que muitas vezes são insuperáveis. Eu, graças a Deus, posso dizer que na vida pública construí grandes amigos, construí grandes companheiros e tenho como único inimigo o atual conselheiro do Tribunal de Contas, Tião Caroço. Eu não tenho nenhum... E dentro dessa pergunta do Urias, tão logo assumiu o governo, Marconi Perillo lançou a campanha, a ação, foi promovida a ação do Sexto Mandamento. Houve aí também uma outra ação contra Juscelino Braga. O senhor teve que ir à Polícia Federal prestar esclarecimentos. O tempo mostrou que, pelo menos que a gente está vendo agora, todos foram soltos, não se provou nada contra eles, até agora não se provou nada contra Juscelino Braga. Qual o sentimento do senhor quando o senhor estava lá na Polícia Federal prestando depoimento e a imprensa, queira ou não, mostrando o senhor como infrator da lei, o senhor como ex-secretário, tendo que estar na Polícia Federal prestando esclarecimento? Essa pergunta do Urias, que ele falou de aquele amigo que estava de um lado e agora estava do outro, já que o senhor fez a mudança de trincheira. Isso. Veja,
Fala um pouco dessa Operação Sexto Mandamento. Primeiro, é preciso entender que há uma distorção no Brasil, né, de que o fato do cidadão comparecer a uma delegacia para prestar um depoimento já significa que ele é culpado. Tá? E eu quero dizer que tenho absoluta e tranquila consciência com relação à minha atuação na vida pública e minha atuação na vida privada. Com relação à Operação Sexto Mandamento, foi feito um verdadeiro carnaval, né, que trouxe consequências absolutamente danosas à segurança pública, na medida em que a Polícia Militar foi colocada em xeque, quer dizer, aquele braço de execução da lei, da salvaguarda da ordem pública, foi totalmente desmoralizado naquele episódio. O que posso dizer? Hoje, você mesmo cita, estão todos soltos, nenhuma conclusão se chegou, não houve indiciamento do secretário, por falta de provas, Jorcelino Braga, nem a mim, né? Portanto, eu tenho absoluta e tranquila consciência com relação às minhas ações e às minhas atitudes, que sempre foram pautadas pelo espírito público. Você disse do sentimento, né? Naquele momento. O sentimento, naturalmente, é o sentimento de que, primeiro, de uma injustiça que está sendo praticada contra você. Mas a altivez em sabendo que você está com a verdade, que você está com a razão e que você não fez nada errado, a altivez para olhar para as pessoas e dizer nada devo e, portanto, nada temo. Então, nós sabemos, isso é comum, né? Vejam o que foi feito, por exemplo, com o irmão do ex-governador Iris Rezende. Um absoluto, quando o atual governante, o zero e vezeiro em certas práticas, quando ganhou a eleição, nós tivemos aí uma operação espalhafatosa em que levou à prisão o irmão do ex-governador Iris Rezende. No hospital, né? No hospital. No hospital, com grave, e depois com grave problema de saúde. Passados alguns anos, ele foi absolvido dessas acusações. Então, o tempo é o senhor de todas as coisas. O que nós precisamos ter, e aprendi isso no meu berço, é fé em Deus e fé em si. E observar princípios. Observando os princípios, a verdade vem à tona, as coisas aparecem, a justiça lhe é feita e sobretudo, você tem a oportunidade de contar com o respeito das pessoas. Esse é o mais importante que eu acho que o homem público deve buscar. Contar sempre com o respeito das pessoas. Pode muitas vezes discordar politicamente, pode muitas vezes ter uma divergência de opinião, mas que você respeite as pessoas e que elas te respeitem. Eu posso fazer uma leitura de tudo que o senhor disse, que o atual governo é rancoroso? Bom, eu não estou acusando absolutamente ninguém de nada. Agora, nós sabemos, todos nós, e aqui em Goiás, nós temos uma clareza de tudo isso. Nós sabemos que o atual governante, e eu posso dizer isso porque fui companheiro dele, né? Ele é um homem que tem uma ação muito figadal, muito com fígado, movido muitas vezes por ódios e rancores, e em outras oportunidades jogando a pedra e escondendo a mão. Doutor Ernesto, uma pergunta. Desde o primeiro governo do Marconi, na época que o doutor Alcides era o vice-governador dele, sempre que um secretário não conseguiria alcançar os objetivos do seu órgão, havia trocas. Demitia o secretário e colocaria outro. Vou falar especificamente da Secretaria de Segurança Pública. Houve vários secretários que a gente já perdeu até a noção de quantidade. Eu observo muito a posição desse atual secretário. Eu vejo a população eu falo mais pelas redes sociais, que é onde a gente tem todos os comentários de comunidade, de imprensa, de sociedade em geral. O que o senhor acha por um governo manter um secretário onde ele está deixando delegacia sem estrutura, que o ladrão pode, como diz o ditado, o ladrão está fugindo pelo ralo, entendeu? Viaturas sem combustível. Eu já ouvi um comentário na rua que as viaturas, a gente vê realmente viaturas para todo lado em Goiânia, porém paradas porque tem que economizar gasolina. Eu não sei se isso é fato, mas é o que estão comentando por aí.
O que leva um governo, já que o senhor foi secretário de Segurança Pública, a manter um secretário que não está cumprindo os objetivos, não está sendo um bom gestor? Bom, olha, o que eu posso dizer, Valéria, quanto a isso, que o secretário, ele responde diretamente pela execução daquele setor da administração. E, portanto, nós temos, no caso da Secretaria de Segurança Pública, nós temos dois fatores. O primeiro deles é um que seria de ordem do secretário. As suas relações com a base, a sua articulação com as forças políticas, né? A sua presteza na resposta aos problemas, ao enfrentamento dos problemas, a receber a crítica e por ela responder. Né? Este é um problema que nós verificamos. E o outro que você coloca, que é um problema de ordem estrutural, e eu não estou aqui querendo defender o atual secretário e nem estabelecer nenhuma crítica. Eu estou fazendo uma análise segundo a minha visão. O que nós estamos percebendo é que essa questão de infraestrutura pode muitas vezes, eu não estou dizendo que não é, mas pode muitas vezes não ser por uma responsabilidade dele, porque a Secretaria de Segurança Pública depende das receitas que lhe são transferidas pelo Tesouro do Estado. O que será que está acontecendo? É um problema de gestão da pasta ou é um problema de gestão do Estado? Que diz respeito porque nós estamos enxergando aí problemas na área de saúde, né? Um gravíssimo problema na área de saúde. Com um secretário que já mostrou competência em outros governos. Um secretário que já foi secretário em outro governo, né? Que foi no governo Santilo. Nós temos problemas aí, promessa de realização de 2.000 quilômetros de rodovias, né? E nada disso foi feito. Então, é isso que nós assistimos no dia a dia, nas redes sociais, na imprensa. Né? Então, há os problemas, por exemplo, de gestão, né, da pasta, e há os problemas de gestão do Estado. O que é claro e é notório é que nós temos um grave problema aí na área de segurança pública no que diz respeito aos seus resultados. E compete, e aí é muito importante, ao votar lá na urna, o eleitor votou no atual governador. Então ele cobra as respostas do governante. É o governante que pagará o ônus ou receberá o bônus do insucesso ou do sucesso da sua administração. Tem uma outra situação também, que assim que assumiu o governo, o atual governador disse que as nossas estradas foram abandonadas pelo governo anterior e utilizou desse expediente para tirar aquele subsídio que era concedido ao combustível, alegando que as nossas estradas estavam deterioradas. Então, ou seja, tomou uma medida impopular, mas usou o governo anterior para justificar essa medida impopular. As estradas foram entregues mesmo deterioradas, o governo passado não fez nada. Eu sei que não é da pasta do senhor, mas como o senhor fez parte da equipe do governo, a gente tem que fazer essa pergunta para o senhor. Não, muitas obras foram realizadas. É claro que nós temos uma malha viária que precisa de constante manutenção, e não só de um ou outro governo, né, de todos os governos. Né? Abertura de novas estradas, manutenção das estradas existentes. Agora, a diferença, meu caro André, é que o governo Alcides Rodrigues pegou essas estradas nessas condições. Nós sabemos que foi instituído no primeiro governo Marconi Perillo o programa de terceirização da manutenção da malha viária do Estado, e esse programa apresentou muitos problemas. O governador Alcides Rodrigues não aumentou imposto, não buscou outras receitas, não foi ao bolso do trabalhador, do goiano, para buscar mais dinheiro para resolver o problema da malha viária. Ele enfrentou esse problema, realizou muita obra de pavimentação, realizou muita obra de manutenção e conservação das nossas rodovias. Agora, o atual governo, para justificar o avanço no bolso do trabalhador goiano, disse que tinha necessidade, que a malha viária estava destruída, que o governo deixou endividamento. Passados 12, quase 13 meses da votação e criação desse chamado fundo de transporte e do aumento da alíquota da gasolina, né, do combustível. Passados
o que mudou na vida do cidadão? Aonde ele percebeu a melhoria? Aonde o dinheiro dele pode ser por ele percebido nas rodovias? Nada foi feito. E aonde está esse dinheiro? É algo que o governo, que gasta muito em propaganda, pode vir explicar. E tem que vir explicar, mas trazendo informações verídicas. Porque o que vejo nas redes sociais, nos comentários, eu estou citando as redes sociais porque elas são livres do crivo da propriedade do veículo de comunicação, dos interesses deste ou daquele jornalista. Né? Nas redes sociais, eu já vi gente, por exemplo, quando passa uma propaganda do governo de Goiás, falou assim: escuta, onde fica este Goiás que está na propaganda, porque essa realidade eu não vivencio. Então, é essa situação que a gente percebe. E aí onde eu digo a você que a população está atenta, a população está cobrando e deve cobrar. O administrador público, ele não é dono de nada. É preciso que as pessoas tenham a consciência de que o que é público é de todos e não que seja visto como de ninguém, como propriedade de ninguém. Não, ele é de todos e os gestores são servidores desse todo que é a sociedade goiana. Uma questão, todo governo tem a perspectiva de permanência e a isso se dá o fortalecimento do partido. O fato de Alcides Rodrigues ter dito que não era candidato a mais nada, que encerraria a carreira política, que terminado o governo ia ser um cidadão comum, isso influenciou no PP, né, e até mesmo na Assembleia, e pode influenciar nas próximas eleições, já que é uma tendência natural que o governador é o líder maior dos partidos e ele dá o rumo. Nós temos vários exemplos, né? Lula, Marconi Perillo, ou seja, uma perspectiva de governo dá àquelas pessoas que estão ao lado do governante empenho, luta e trabalho. Muita gente saiu do PP. Seria pelo fato do governador dizer que não teria perspectivas políticas e isso pode influenciar nas eleições municipais agora? Não. Veja, o fato do ex-governador Alcides Rodrigues não ter sido candidato a nada, né, nessa última eleição não significa, naturalmente, que haveria, que ele foi omisso no processo eleitoral. Agora, a desidratação acontecida, por exemplo, do Partido Progressista, com a saída de diversos membros, inclusive minha, é por uma questão muito clara. Eu disputei a eleição como candidato a vice-governador de Vanderlan Cardoso. No segundo turno, apoiei a candidatura de Iris Rezende. Portanto, as propostas e as ideias que eu defendi foram colocadas pela população através do voto na oposição. Eu fui colocado pela população na oposição. E o Partido Progressista, que também foi colocado na oposição, após o final do governo passado, ele teve o seu diretório vencido e foi entregue a um integrante do PP que levou o partido para a base de Marconi Perillo, o atual deputado Roberto Balestro. Ora, se eu tive uma determinação emanada das urnas, emanada da população, né, para que eu permanecesse na oposição, eu não entendi legítimo que eu continuasse num partido que foi entregue ao atual governante para agir ao sabor e aos interesses da atual administração. É uma questão de postura. Agora, com relação ao resultado desse ambiente político na eleição, eu acho que a oposição goiana vive um momento muito rico. Um governo que enfrenta seríssimos desgastes, né? Um governo que, passa a sua aprovação é pouco mais de 30% aqui na capital, por exemplo. Né? Um governo que enfrenta desgastes com servidores que lhe eram os grandes parceiros e muitas vezes os grandes instrumentos eleitorais nas eleições que disputou. Exemplo de 2010. Não fosse o servidor público, o atual governante não teria ganho a eleição. Nós temos aproximadamente 160 a 180 mil servidores no Estado e a diferença foi de 170 mil votos. Né? Então, isso está muito claro. É claro que não foram só os servidores, teve todo um conjunto da população. Mas se você tirar essa fatia, e essa fatia hoje está chateada com o governo, porque o governo deixa de dar aumento ao servidor, deixa de dar aumento real ao servidor e promove um aumento, por exemplo, nos cargos comissionados, um aumento gigantesco.
né? É o governo que deixa, ao invés de conceder o piso salarial ao professor e garantir todas as conquistas históricas, ele retira as conquistas históricas para sobrar dinheiro para poder dar o piso. Quer dizer, ele dá com a mão e tira com a outra, né? Um governo que deixa, enfim, setores da administração pública não darem o atendimento que a população espera, um grave problema na saúde, né? O verdadeiro desmantelamento da saúde goiana, né? Dos aparelhos estaduais de saúde, né? E esse governo tem muitos desgastes e a oposição, naturalmente, mostrará isso à população. Mas onde que está essa oposição que a gente não vê? Eu sei de muitos instrumentos da oposição. Vejo, por exemplo, candidaturas de opositores do Estado. Eu, por exemplo, vejo a postura de Vanderlan Cardoso, né? Temos agora um novo ingrediente na política do Estado, né? Que é o empresário Júnior, proprietário, um dos proprietários da empresa da multinacional, da empresa brasileira, mas de projeção mundial, a JBS, a marca Friboi. Vemos esse empresário se inserir no contexto da política do Estado, numa postura oposicionista, que é aquilo que vimos e pudemos perceber na sua entrevista concedida aí há alguns dias na imprensa goiana. E, portanto, existe oposição, é claro, e aí nós sabemos que o debate municipal ele fica muito restrito ao ambiente dos municípios, mas não tenha dúvida. A oposição se prepara, a oposição se organiza, temos deputados que têm realizado esse trabalho. É claro que em número menor o governo tem uma base massacrante, né? Mas temos veículos, por exemplo, e eu quero cumprimentá-los, né? Porque eu tenho certeza que vocês podem sofrer retaliações por me trazerem aqui, porque nós sabemos como age o atual governo, né? O atual governo não quer o debate. Ele quer massacrar aqueles que são contra para que possam apenas ficar sendo ditas vozes que lhes são agradáveis ao ouvido. Só um pouquinho, pegar um gancho aqui. O senhor fala sobre manobras, perseguições, essas coisas assim. O senhor foi para a prefeitura assumir um cargo na procuradoria. E aí, de Goiânia. Aqui de Goiânia. Aí o que acontece? Um vereador só, ele consegue desestabilizar, pelo menos na mídia, um governo que é o governo Paulo Garcia, com esse caso Mutirama. O senhor fez parte desse processo todo, dessa questão toda, e fez parte do parlamento. O senhor fala que a oposição é fraca. Mas como é que se explica um vereador fazer tanto barulho contra um governo? Bom, mas veja... Será que não é preciso também ter um deputado? Nós estamos falando de deputados de oposição ao atual governo, mas estamos falando de um vereador que não é só o vereador. O que tem por trás dele? Quem é que está por trás dele? Quais são as forças que se regimentam para dar a ele espaço, voz e vez? É preciso que as pessoas façam a leitura de tudo isso. Nós sabemos que não é um vereador que está fazendo esse estrago. Se o vereador... Por exemplo, ações positivas da administração Paulo Garcia são pouco noticiadas, né? Agora, as denúncias que são feitas ganham notoriedade. Eu vi esses dias algo muito interessante. No Twitter, né? Houveram muitas críticas ao governo do Estado. Um determinado jornal da capital fez uma matéria dizendo do equívoco, né? Do absurdo de se usar as redes sociais para atacar a administração estadual, atacar o governante. Isso quando era contra o governo do Estado. Passados 2 dias, esse mesmo jornal cita twitters contrários ao prefeito Paulo Garcia. Um jornal diário. É o jornal diário aqui da capital. E, portanto, então nós estamos vendo exatamente o seguinte, a esta voz há toda uma estrutura para dar coro, há toda uma estrutura para reverberar, para amplificar, para fazer o processo de desgaste de um prefeito que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Fomos deputados juntos, deputados em campos opostos, e depois trabalhei com ele como procurador-geral do município de Goiânia no ano passado. Um prefeito honrado, honesto, um homem de elevadíssimo espírito público, um homem que não tem outro interesse senão o de melhorar aquela cidade que
ele nasceu, cresceu, se criou em Muntuama, que é a nossa capital, como o prefeito Paulo Garcia. Então posso dar esse testemunho e tenho certeza que está fazendo uma grande administração e dará ainda muito orgulho aos goianienses. Eu fiquei sabendo que, por toda a nossa entrevista aqui, eu estou chegando à conclusão que o senhor, além de ter trocado de partido, deve mudar de nome também para a candidatura agora. Vai ser Ernesto Hércules Roller, porque vai ser um trabalho de Hércules. Porque se a gente está tendo uma situação que o prefeito, que tem o poder em Goiânia, pré-candidato, está sofrendo com perseguições, como é que vai acontecer isso no interior, o senhor pré-candidato Luzélia? Em Formosa. Formosa, desculpa. Veja, nós sabemos que enfrentamos uma máquina poderosa. Mas eu, meu caro Urias, posso dizer a você o seguinte: eu fiquei na oposição durante 16 anos e nunca me verguei a governo. E ganhamos a eleição em 1998, quando todos acreditávamos em um projeto de um jovem que iria transformar, que iria mudar, impor novas práticas. Mas eu sinto-me muito claramente como aquele livro de George Orwell, né? A Revolução dos Bichos, a Vitória dos Porcos. Né? Ao assumir, mostrou-se praticante daquilo que todos nós condenávamos. Mas o que posso Isso sente dizer, um pouco Napoleão? Dentro dos porcos? Aquele que foi o porquinho bom que acabou sendo perseguido e expulso. O porco Napoleão é exatamente o que assumiu o lugar e criou todo Bola de neve. Bola de neve é o que fugiu. Mas veja, o que posso dizer é o seguinte: a história sucede, ela tem uma repetição de fatos, né? E nós já assistimos ciclos serem vencidos. Quem é que imaginava em 1998 que o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, perdesse as eleições em Goiás? Apareceu um jovem para ganhar, né? E aí foi um mote, né, daquela oportunidade, o pequeno Davi contra o gigante Golias. Hoje, o gigante Golias está no governo. Há de aparecer o pequeno Davi. E esse pequeno Davi, ele está aí a todo momento. Sabe quem é? A população. A população que, a certa altura, exaure na relação com aquele administrador que perde a sensibilidade. Ela desacredita daquele administrador que traz seus compromissos, daquele administrador que não cumpre a sua palavra, daquele administrador que, pelo próprio exercício do poder, fadiga a população, que espera uma renovação, que busca uma nova prática, que busca um novo horizonte na vida pública. Então, eu não tenho nenhum receio de enfrentar as forças do atual governo. Sei que o jogo não é fácil, mas quando você tem um propósito, quando você tem a consciência tranquila, você vai para a disputa para apresentar à população. Quem vai escolher a população? Lá em Formosa, aqui em Goiânia, em todos os 246 municípios goianos, aliás, em todos os mais de 5 mil municípios brasileiros, a população que vai escolher, ela que vai dizer, ela que vai analisar as práticas, as posturas. E lá na minha cidade as pessoas me conhecem, sabe? Aproveitando lá em Temos Formosa, só quantos adversários você pensa e está achando que Eu vai acredito ter? que em Formosa nós teremos 3 candidatos, né? O atual prefeito, que é candidato à reeleição, o suplente de deputado estadual do PSD, Itamar Barreto, e eu pela oposição estadual com... Mas falando em adversário, tinha um caroço, eu vou me incluir na lista, né? Esse cidadão, naturalmente, todos sabem, todos na política goiana, não adianta nós nos enganarmos, todos sabem da inimizade que temos um com o outro. Agora, eu entendo que ele, como conselheiro, deve cumprir a lei e não se envolver na vida pública, porque isso pode lhe custar o cargo. Mas, portanto, eu imagino que ele está fora da política, ele lá vai cuidar das suas atividades como conselheiro e deixe que a política, a população cuida. Até mesmo porque ele também está sob júdice, né? Não sei. Terminou o nosso tempo, infelizmente. Doutor Ernesto Roller, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Parabéns por essa atitude de vir prestar contas, ouvir perguntas e, o mais importante, né, dar respostas. Eu acho que às vezes falta isso. Não é
perguntas que faltam, são respostas que faltam. Então, parabéns pela iniciativa, obrigado por ter vindo e uma boa sorte para o senhor. Muito obrigado, André, Urias, Valéria, sempre tão gentis na acolhida que nos oferecem aqui. E eu quero aproveitar para desejar a todos uma boa noite, uma excelente semana, que todos sejam ricamente abençoados. Um grande abraço, muito obrigado. Ok, muito obrigado. E agradeço também a presença da jornalista Valéria Aquino. Valéria, obrigado, uma boa noite para você, até o próximo encontro. Boa noite, muito obrigada. Volte sempre, Ernesto, que puder. E você de casa tenha juízo no carnaval, hein? Quarta-feira de cinza tem que estar em cima. Jornalista Urias Júnior, também muito obrigado pela sua presença e até o próximo domingo. Eu também quero desejar a todos um carnaval pé na jaca pelo meio, tá? Não vai pé na jaca toda assim não, porque a coisa pode ficar ruim. Então, com muita responsabilidade, boa diversão e até semana que vem. Ok. Nós estamos indo embora, só um tema que o doutor Ernesto Roller tocou, né? Aqui na TV Capital nós temos independência. Felizmente não dependemos de governo para sobreviver. Então, enquanto pudermos, faremos um jornalismo independente, trazendo pessoas aqui que interessam a você, que nos interessam, interessa a política goiana. Não temos medo de represária, não. Por isso estamos aqui hoje. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo domingo. Até mais. TV Capital, a imagem de Goiás. Aqui na TV Capital nós temos independência. Felizmente não dependemos de governo para sobreviver. Então, enquanto pudermos, faremos um jornalismo independente, trazendo pessoas aqui que interessam a você, que nos interessam, interessa a política goiana. Não temos medo de represária, não. Por isso estamos aqui hoje. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo domingo. Até mais. TV Capital, a imagem de Goiás. Aqui na TV Capital nós temos independência. Felizmente... Faça a escolha certa. Faça a ESUP, a única faculdade em Goiás certificada pela FGV. Direito, Administração, Economia. Um futuro de grandes possibilidades para você. Faculdade ESUP. Estrutura moderna em excelente localização. Direção acadêmica, Dr. Ari Queiroz. Você quer alcançar o sucesso profissional? Nós sabemos o caminho. Venha estudar conosco. Vestibular simplificado, Faculdade ESUP. Acesse exup.edu.br ou ligue 3931-4400. Momento eletrônico direto da Infatec Informática com Humberto Brasil. Infatec Informática em Campinas. 3233-1750. Vem comigo aqui, tem de tudo para você. Só para carros. Várias marcas e modelos diferentes com ó para cá. Tem também para você alto-falantes. Aí, Humberto Brasil, Infatec Informática. Tem de tudo para você. Vem comigo, mostra aí Infatec Informática. Olha só o que tem novidade para você, motoqueiro. Retrovisor com som. Você vai andar com a sua moto ouvindo um som aqui da Infatec Informática. Liga agora, 3233-1750. É Infatec Informática e ponto final. Nos momentos mais importantes da sua vida, a Samed sempre esteve ao seu lado. São 37 anos cuidando do que há de mais valioso, a saúde da sua família. Hoje a Samed coloca toda a sua estrutura e tradição em favor da vida. Com o plano Multisaúde, a Samed atende a todas as especialidades médicas, em convênio com os melhores hospitais. Samed, a vida toda com você. Assista a TV Capital também na internet. Acesse o site e confira toda a programação ao vivo. www.tvcapitalgoiania.com. TV Capital, a imagem de Goiás.